Boa noite a todos. Convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Levítico. Nós daremos sequência à nossa série expositiva neste livro. Hoje faremos a leitura do capítulo de número 17. Peço então que os irmãos abram o texto, acompanhem e auxiliem na leitura. Enquanto os irmãos localizam, eu já lembro às crianças que passarei a elas duas ilustrações durante a exposição. E o objetivo das ilustrações, lembrando principalmente aos pais, não é para distrair as crianças, mas é para que elas possam acompanhar a exposição e que isso sirva então aos pais de ferramenta em casa para no culto doméstico explicar com mais profundidade, com mais propriedade a exposição de hoje aos pequenos. Eu lembro também aos irmãos que já enviei lá no grupo da igreja do WhatsApp um devocional baseado nessa exposição de hoje. Então tem 5 devocionais ali que os irmãos poderão utilizar para, durante a semana, continuar meditando, refletindo sobre a exposição. Então, queridos, peço que os irmãos me auxiliem na leitura do texto. Nós vamos ler o capítulo 17, são 16 versículos, e eu vou fazer a leitura então dos versos ímpares e os irmãos os versos pares. Lembrando aos queridos, principalmente os que nos visitam, que nós utilizamos aqui a versão corrigida fiel. Então, se você estiver estranhando um pouquinho, é porque é essa versão. Ainda assim dá para acompanhar. E eu peço que os irmãos, então, auxiliem na leitura. Vamos ler bem alto, alegremente, mas em reverência à palavra do nosso Deus. Então, Levítico 17, vou iniciar a leitura e os irmãos podem seguir lendo os versos pares. O texto diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue. Derramou sangue, por isso aquele homem será extirpado do seu povo. para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que oferecem sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, E não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. e qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, e comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, porei a minha face, e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne,
porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E todo homem entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas se os não lavar, nem banhar a sua carne, lavará sobre si a sua iniquidade. Vamos orar, queridos, neste momento? Senhor Deus, ó Pai, Senhor, neste instante, diante de Ti, nos colocamos, ó Pai, crendo na suficiência da Tua palavra e crendo, ó Pai, que o Senhor fala poderosamente a nós através dela pela ação do Teu Santo Espírito. E clamamos, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, trabalhe, Senhor, a nossa vida e nos conduza, ó Pai, em crescimento diante do Senhor. Ó Pai, nos guie neste momento, que possamos realmente crescer em graça, ser fortalecidos em fé. Livra-nos, ó Pai, de distrações, que o nosso coração, ó Pai, esteja realmente centrado na Tua verdade. Por isso oramos, por isso clamamos, ó Pai, fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou iniciar essa exposição e eu já vou iniciá-la passando a primeira atividade das crianças. Crianças, eu vou pedir para vocês fazerem um desenho de um presente, não qualquer presente. Vocês vão desenhar o último presente que vocês receberam, seja dos seus pais, dos avós, de alguma pessoa querida. Vocês vão desenhar o último presente que vocês receberam. E, meus irmãos, eu pedi para as crianças desenharem um presente, porque quando a gente fala a respeito de presente, geralmente a gente entrega algo para as crianças na expectativa de que elas se alegrem com aquilo que elas receberam, mas também na expectativa de que elas cuidem do presente que foi recebido. Nenhum pai gosta de entregar um presente na mão da criança e 5 minutos depois ver o presente totalmente destruído. Quando uma criança ela ganha, vamos dar um exemplo, um instrumento musical, o anseio nosso é que a criança ela se alegre com isso, mas junto com o presente vem as orientações. E a gente fala, olha, tem que guardar direito, tem que limpar, tem que cuidar do transporte, tem que saber como usar. E essas instruções, queridos, elas não diminuem a alegria da criança dela ter recebido o presente. Só que essas instruções, elas justificam para a criança o porquê que o presente ele é valioso. A ideia é transmitir para a criança uma verdade, falar assim, olha, quanto maior é o privilégio, maior também tem que ser o cuidado. E, meus irmãos, é exatamente sobre essa ideia que o texto de Levítico 17, ele vai falar para a gente. Quanto maior o privilégio, maior também deve ser o cuidado. Semana passada eu fiz a exposição do capítulo 16, e no capítulo 16, meus irmãos, o nosso Deus, ele abriu um caminho para que o povo pecador, ele pudesse permanecer na presença do nosso Deus. Esse foi o presente que Deus entregou para o seu povo. Deus falou assim, olha, por meio do dia da expiação, vocês recebem o presente, o privilégio de estar na minha presença. Só que juntamente com o presente, o privilégio, vem a questão do cuidado. Assim como a criança tem o privilégio de brincar com o brinquedo, mas precisa cuidar, infinitamente maior é o privilégio de estar na presença de Deus. Só que o estar na presença de Deus, em nenhum momento, nos dá o direito de banalizar essa presença. E o texto, então, meus irmãos, a partir do capítulo 17, quando a gente chega nesse capítulo, o texto ele vem falar que no que diz respeito à nossa vida, capítulo 16 falou, olha, Deus abriu um grande privilégio,
que é estar na presença dele. Chega no capítulo 17, o Senhor ele fala: que bênção, você tem um privilégio. Só que trate esse privilégio com cuidado. E o objetivo, então, do capítulo 17, e desde ele até o final agora, meus irmãos, no livro de Levítico, o objetivo é ensinar o povo de Deus a tratar as coisas de Deus com reverência. Semana passada, a gente contemplou a maior festa de Israel, que foi o dia da expiação. O texto falava, olha, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ali ele levava o sangue do sacrifício ali diante da presença do Senhor, e Deus então ele providenciava um meio para que o povo que era impuro, ele pudesse então permanecer vivendo perto dele. O capítulo 17, meus irmãos, ele, apesar de parecer que muda completamente de assunto, ele vai tratar algo que está extremamente ligado ao capítulo 16. Deus, ele no capítulo 17 vai responder para a gente uma pergunta. Se o povo ele foi reconciliado com Deus, como a gente viu no capítulo 16, como viver agora? E essa pergunta é válida para a gente hoje. Nós fomos reconciliados com Deus por meio do Senhor Jesus. Através de Cristo, nós vivemos uma vida, como a gente está acompanhando ali na série, uma vida diante de um Deus que é santo. Como que a gente vive? Como viver agora essa vida? E a resposta desse capítulo 17, ela começa a falar, olha, a vida ela precisa ser vivida diante de Deus, e ele vai explicar como, e ele usa algo extremamente comum. Capítulo 17, ele vai falar sobre a nossa alimentação. E a ideia do capítulo, então, meus irmãos, é falar que Deus, por meio de algo simples, que é o comer, ele ensina Israel sobre santidade. Ele ensina Israel que Deus é ele que governa tudo. Ele governa o altar, mas ele governa a mesa. Ele governa toda a nossa vida. E é isso que o capítulo ele começa então a ensinar. Se os irmãos olharem os versos primeiros, ali, verso de número 1 e o verso de número 2, o Senhor ele começa a dizer para Moisés que, olha Moisés, dá essa instrução, é uma ordem que eu estou passando para você, e você vai transmitir isso para Arão, para os sacerdotes e para todo o povo. E ele fala assim, olha, qualquer boi, cordeiro, cabra, qualquer animal que vocês desejam abater, esse animal ele precisa ser morto dentro do pátio do tabernáculo. A ideia é falar assim, olha, o sacerdote ele tem que receber o animal, ali o animal vai ser sacrificado, ali o sangue dele vai ser aspergido sobre o altar, a gordura dele vai ser queimada sobre o altar, e aí somente depois o que sobrar do animal vai ser entregue então para o ofertante. Isso é o que funcionava ali como aquilo que a gente chama de oferta pacífica. E quando a gente lê esse capítulo, meus irmãos, a princípio, se os irmãos prestaram bem atenção na leitura, você lê e parece um monte de lei excessiva. Mas eu vou trazer uma ilustração aqui que vai fazer a gente entender muito bem, e é o segundo desenho que as crianças vão fazer. Crianças, vocês vão desenhar agora a família de vocês reunida na mesa para fazer uma refeição. Não desenhe assim qualquer refeição, desenhe a refeição, o jantar. Depois eu quero olhar o desenho de vocês. E meus irmãos, pense o seguinte, pense que você é um israelita vivendo aqui no período de Levítico. Você vai reunir a sua família para vocês comerem. E vocês pensam assim, hoje eu quero comer carne. Hoje nós vamos comer um cordeiro. Você não pode simplesmente pegar um cordeiro, matar ele lá no seu quintal, preparar ele, limpar ele, arrumar tudo certinho, colocar na sua churrasqueira e preparar. O texto está dizendo assim, quer comer carne? Pega o cordeiro, leva lá no tabernáculo. Os sacerdotes, eles vão apresentar esse cordeiro como oferta pacífica diante do Senhor. O sangue dele vai ser derramado lá dentro.
Parte que é do sacerdote vai ser tirada para ele e o restante vai ser entregue para você. Você volta para sua casa e aí você come. Essa é a regra do capítulo 17. Ninguém mata animal nenhum em casa, no campo, só no tabernáculo. Quer comer carne? Leva lá para o tabernáculo primeiro. Queridos, por que Deus ele exige essa lei? Por que algo tão comum, que é comer carne, por que Deus ele traz uma lei que ela parece tão excessiva? A própria passagem aqui, meus irmãos, ela dá a resposta para a gente. O verso 7, ele diz assim, olha, o sacrifício ele precisa ser feito dentro do tabernáculo para evitar que qualquer sacrifício seja oferecido a demônios. Verso 7 está dizendo isso. Isso aqui, meus irmãos, é um detalhe extremamente importante. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Ele está falando, olha, Israel está inserido num território cercado de povos que são povos idólatras. Estes povos têm o hábito de sacrificar a outros deuses. E os irmãos conhecem histórias bíblicas. Fala a respeito de Baal, de Astarote, de vários e várias divindades, falsos deuses que cercavam ali. E o povo de Israel poderia ser influenciado por eles. E a ideia é falar assim, olha, uma pessoa está lá na casa dela sacrificando um animal. Daqui a um tempo, ela pode pensar assim, olha, por que eu não posso fazer uma oração aqui, depois, enquanto eu sacrifico o animal? Olha, Arão sacrifica lá no templo, derrama o sangue e pede perdão. Por que eu não posso já fazer aqui? Não é mais fácil? Ó, os cananeus fazem assim. Por que eu não posso sacrificar? E a ideia, meus irmãos, do texto é mostrar que quando Deus ele proíbe sacrificar em casa ou qualquer outro lugar, Deus, de uma maneira graciosa, ele está cuidando para que o seu povo não caia, não siga por um caminho de idolatria. Idolatria ela não começa de forma escancarada. Ah, estou aqui, vou cultuar Baal. É gradativo. Começa no pequeno. Começa na oferta sendo feita em casa, mesmo de maneira singela. Deus, ele está cuidando para que ninguém sacrifique a outra divindade. Se alguém sacrificasse a Baal e alguém perguntasse, para quem que você fez essa oferta? Não foi uma oferta. Não foi um sacrifício a uma divindade. Percebe que qualquer pessoa poderia mentir e esconder? A regra é para proibir, coibir todo e qualquer tipo de idolatria. É Deus falando assim, olha, só tem um lugar, só tem um altar. Deus não permite nem qualquer tipo de pequena superstição. Qualquer oração dirigida a qualquer falso Deus, a qualquer situação que demonstre idolatria, ela precisa ser barrada. É o Senhor cuidando. É Deus falando assim, olha, a nossa comodidade, ela pode conduzir à idolatria. Quantas vezes a sua comodidade não conduziu você por um caminho idólatra? Muitas vezes nós seguimos assim, porque o cômodo é mais fácil. E o texto, então, meus irmãos, ele vem com essa regra para cuidar da idolatria. Todo sacrifício, o texto está falando, pertence ao Senhor. Toda aproximação do divino tem que ser só diante do Senhor. Ninguém decide a forma de adorar. É Deus quem decide. Só que o texto, meus irmãos, não traz só essa razão. O nosso capítulo, ele também vai falar que o objetivo de Deus, além de coibir idolatria, é coibir o sectarismo, a divisão, a falta de unidade. Deus está preservando a unidade do seu povo por meio dessa lei aqui. Se cada família sacrifica em casa, se cada família faz o que quer, faz o que desejar, logo não vai ter um lugar de adoração. Vão ter vários centros particulares de culto.
Cada grupo vai poder seguir seu próprio costume. Cada líder vai poder fazer sua própria adaptação. Cada um vai criar um altar e vai ter vários jeitos diferentes de servir a Deus. E o Senhor, então, logo no início, ele já impede isso. Ele lembra, olha, gente, é um altar só. É um único lugar de adoração. E é um povo só. Então, quer adorar? É em conjunto. É com todo mundo. Não é para você se isolar. Não é para você seguir por um caminho de individualidade. A comunhão com Deus, queridos, se você olhar para a Escritura, ela nunca foi pensada para ser vivida isoladamente. E é isso que essa lei aqui, ela está coibindo. E tem mais um detalhe. Toda oferta pacífica, e eu falo de oferta pacífica, meus irmãos, o texto depois vai falar de oferta de holocausto também, porque as demais ofertas, elas dificilmente elas poderiam ser feitas fora do tabernáculo, porque elas estão diretamente ligadas ao tabernáculo. O texto aqui ele vai falar de oferta pacífica e de oferta de holocausto. E essa oferta aqui, especificamente a pacífica, ela envolvia você pegar uma porção dela e destinar essa porção ao sacerdote. E uma outra porção, que era a gordura, ela era inteiramente queimada para o Senhor. Quem sacrificava escondido não entregava a parte do sacerdote, não entregava a gordura que era do Senhor. Em outras palavras, através desse ato aqui, dessa lei, Deus ele está lembrando que, olha, o coração do seu povo ele não pode ser governado pela avareza. O problema não é só o animal. Deus está falando assim, olha, é um problema de coração. Porque um coração que é tentado a cultuar em casa, porque não quer repartir com o sacerdote, porque não quer entregar a parte que é do Senhor, esse coração não quer servir do jeito que o Senhor ordena. Ele quer servir do seu jeito. O texto está falando aqui, olha, a adoração é somente diante do Senhor. Coração precisa ser trabalhado. Um coração avarento, ele precisa ser transformado. E através dessas orientações, meus irmãos, a primeira parte do capítulo, ela instrui então o povo a lidar com a idolatria, a lidar com esse coração avarento, a lidar ali também, fugiu agora aqui, com a questão da unidade. Deus está ensinando o seu povo a forma correta de adorar, ensinando a valorizar o estar em conjunto, o a cuidar do seu coração, para ter um coração desejoso de repartir, de compartilhar. Só que o texto ele não para por aí. E depois do capítulo ele dá orientações com relação à oferta pacífica e oferta de holocausto. O texto ele muda o foco e ele começa a falar sobre sangue. E Deus, meus irmãos, novamente ele estabelece uma proibição. Ele fala assim, nenhum israelita pode comer sangue. E o Senhor ele dá duas razões para isso. Às vezes a gente é curioso, por que a Bíblia fala a respeito de sangue? E queridos, o texto ele é muito claro. Se os irmãos acompanharem ali, a primeira razão, o texto fala assim, que é porque a vida da carne, ela está no sangue. Na mentalidade bíblica, queridos, o sangue, ele representa a vida. Está falando assim, olha, Deus concedeu vida. E consumir o sangue significa você tratar essa vida como se ela fosse algo comum. Não como algo sagrado concedido por Deus. Por isso o texto fala, quando o animal ele é batido, se for, por exemplo, um animal de caça, se os irmãos estão lembrados das exposições anteriores, animal de caça, uma corça, por exemplo, não era oferecido no tabernáculo. E nem existia preocupação de idolatria, porque não era comum, em toda a região ali da Palestina, entregar animais de caça para sacrifício. Seja para o povo de Israel ou para os outros povos. Então não tinha essa dificuldade. Só que
O povo poderia caçar para comer, e o texto fala assim que, inclusive, na alimentação de animais de caça, o sangue tem que ser derramado, não pode ser ingerido. Tem que ser jogado na terra, coberto com terra. É Deus ensinando o seu povo a reconhecer, olha, a vida, ela pertence somente ao Senhor. E essa é a primeira razão. A vida, ela pertence ao Senhor, e o sangue representa a vida. Só que o texto, meus irmãos, ele apresenta uma segunda razão, e ela é mais importante do que a primeira. Se por um lado o sangue representa a vida, mais profundo que isso, o texto nosso ele diz ali, ó, eu vou-lo tenho dado, falando do sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. O sangue, meus irmãos, ele não era precioso só porque ele representava a vida. Ele era precioso porque Deus, ele havia separado o sangue para fazer expiação. O sangue apontava para expiação, para perdão de pecados. Então sempre, meus irmãos, que um israelita, ele via o sangue sendo aspergido lá no altar, ele era lembrado da verdade mais fundamental da fé cristã. Olha, o pecado ele produz morte, e somente uma vida oferecida no lugar do pecador, ela restaura a comunhão com Deus. Se você acompanhar o Antigo Testamento, você vai ver várias situações onde o povo de Deus faz vários sacrifícios. Se você pegar, por exemplo, momentos onde reis eles restabelecem a comunhão com o Senhor, você vai ver centenas de animais sendo sacrificados. E a gente não pensa visualmente como que é a situação. Porque pensa no tabernáculo ou no templo cheio de sangue. Pensa na visão, pensa no cheiro. E pra gente parece algo perturbador, mas era Deus visualmente falando assim, olha, tá vendo o que o pecado faz? Traz morte. É feio de ver, não é? A gente sente o cheiro no da ânsia, é o que o pecado faz, traz morte. Sangue foi derramado para que o pecador pudesse ser perdoado. E é isso que o sangue aponta. Lembra pra gente que Deus é quem traz expiação por meio dele. Por isso, meus irmãos, o sangue não podia ser tratado como algo comum, como alimento. Por isso, Deus fala assim, olha, ele tem que ser separado, porque através dele eu anuncio salvação. O sangue não pode ser banalizado. E o capítulo ele termina, queridos, de forma bem curiosa, trazendo ali uma situação especial. Ele fala assim, e se um animal foi encontrado morto? E se um animal ele foi encontrado despedaçado por outro animal? Posso comer? E o texto ele diz que diante dessa circunstância, a pessoa ela até pode comer o animal, só que se ela comer, ela vai permanecer impura até o final do dia. E ela precisa lavar suas roupas, ela precisa realmente passar ali por um ritual de purificação. O texto termina falando, até nessa situação onde o animal morreu, uma lição ainda continua sendo ensinada. Olha, existe impureza real. O pecado ele deixa marca. E a vida diante do Senhor, ela exige então uma constante consciência de uma santidade. E eu quero terminar então aqui essa exposição, meus irmãos, quando a gente olha aqui para todo esse capítulo, a ideia aqui não é simplesmente regulamentar o comer a carne, o cuidar do sangue. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor, por meio dessas leis, ele está formando o coração do seu povo. Deus está falando assim, olha, em cada refeição, em cada sacrifício, em cada gota de sangue, tudo isso está apontando para uma única realidade. Deus está falando assim, ó, Israel não pertence a si mesmo. Deus está falando, a vida inteira de vocês, ela foi consagrada a mim. Desde o dia que vocês foram resgatados lá do Egito, eu tirei vocês de lá para vocês serem meu povo.
minha propriedade. A vida de vocês não pertence a vocês mesmos. E é maravilhoso, queridos, nós olharmos para esse texto e a gente ter a plena compreensão de que tudo que o capítulo 17 está falando tem um cumprimento no Senhor Jesus. No capítulo anterior, a gente viu que, olha, o sangue dos animais, ele apontava para a expiação, né, maior. E agora, aqui no capítulo 17, a gente entende o porquê do sangue. Todo esse sistema aqui é para falar assim, olha, somente Deus, ele fornece o sangue que remove a culpa do pecado. E quando Cristo, meus irmãos, ele entregou o próprio sangue lá na cruz, ele não só cumpriu o dia da expiação do capítulo 16, mas ele cumpre o capítulo 17. A verdade central do capítulo 17 é para falar para a gente a respeito de Cristo. É para falar assim, olha, já não existe mais outro altar, já não existe mais outro sacrifício, já não existe outro sangue capaz de reconciliar pecadores com Deus. Toda tentativa de se aproximar do Pai por outro caminho vai repetir exatamente o erro que pessoas ali que queriam sacrificar fora do tabernáculo cometiam. Qualquer caminho distante de Cristo nos conduz à idolatria, nos faz quebrar a unidade do corpo de Cristo, nos faz viver um coração que está disposto a servir somente a si mesmo. Por isso, meus irmãos, hoje a nossa confiança, ela não está na sinceridade da nossa adoração. Ela não está na intensidade da nossa devoção. Ela não está na obra que a gente realiza. A nossa confiança, ela tem que repousar unicamente no sangue de Cristo. Esse sangue que foi derramado de uma vez por todas é um sangue suficiente para purificar completamente. É um sangue que nos faz realmente pertencer ao Senhor. E eu quero terminar aqui então a nossa exposição e eu vou colocar 3 lições para as nossas vidas, 3 coisas para a gente refletir com base nessa realidade do cotidiano do povo de Deus, que ensinavam tanto eles a viverem em santificação, a viverem uma vida diante do Senhor. Então, 3 coisas aqui para a gente refletir. E a primeira delas, queridos, eu quero que nós pensemos o seguinte: toda a vida pertence ao Senhor. E se toda a vida pertence ao Senhor, nós precisamos abandonar a autonomia. Levítico 17, ele está mostrando aqui, olha, nenhum israelita vive do jeito que quer. Nenhum israelita leva a sua vida como se ela estivesse fora do senhorio de Deus. Percebe? Deus está falando assim, quer comer carne? É a minha regra. No simples, queridos, no comer, no sentar à mesa, Deus está falando, eu sou Senhor sobre a sua vida. E agora pensa, nós vivemos assim? Pensa aí, tem alguma área da sua vida sobre a qual na prática você diz assim, olha, aqui Deus não interfere? Será que tem alguma decisão que você já tomou e você nem consultou a Deus, você só espera que Deus abençoe? Você não foi lá perguntar para Ele, Senhor, isso te agrada? Queridos, isso é pecado da autonomia. É o desejo de viver por si só, de ter controle, domínio sobre a nossa vida, de ser autônomo, de ser a parte de um Senhor que governa tudo. É você falar assim, olha, eu desejo um Deus que salva, mas eu não desejo um Senhor que governa. E é triste isso, porque em muitos momentos a nossa vida é assim, Senhor, eu desejo o Senhor que salva, mas eu não quero o Senhor que governa. Cristo, meus irmãos, ele fez exatamente o contrário. Toda a vida do Senhor Jesus, ela foi vivida, meus irmãos, em perfeita submissão ao Pai. E agora, meus irmãos, que nós estamos unidos a Ele, o chamado para mim e para você é para a gente morrer
de todo esse sentimento de independência. Então, nessa semana, pensando nessa primeira lição, fica aqui o desafio para mim e para você. Você tem uma decisão importante para tomar? Faz uma pausa. Pergunta primeiro. Não se pergunta assim o que você quer, mas pense, Senhor, o que glorifica o teu nome? O que glorifica o Senhor? Queridos, fazer isso diariamente ajuda a gente a mortificar toda a autonomia que quer nascer no nosso coração. Toda a idolatria dessa autonomia que quer surgir no nosso coração. Então, toda a vida pertence ao Senhor. E que a gente possa, então, clamar para que o nosso coração ele abandone a autonomia pela obra de Cristo no nosso viver. Essa é a primeira lição para a gente. Segunda coisa para a gente pensar aqui, queridos, Deus ele nos chamou para viver como um só povo. Então, abandone o seu individualismo. Quando Deus ele exige que o sacrifício ele seja levado lá no tabernáculo, aqui nesse texto, Deus ele está lembrando Israel, olha que ninguém cultua sozinho. Só que o nosso coração, ele gosta de viver isolado. Quando você se afasta da comunhão da igreja, você sente que você perdeu Cristo? Ou você só pensa assim, foi só um compromisso, foi só mais um dia, foi só mais uma agenda. Sua vida de fé, ela ia ser praticada da mesma forma se a igreja não existisse? Dependendo da forma como você respondeu essas perguntas, isso revela ou não se o seu coração é individualista. Revela ou não se você ama os benefícios da salvação, ao invés de amar o povo que Cristo comprou. O povo pelo qual Jesus morreu para salvar. Cristo, meus irmãos, morreu para formar um povo. Por isso, para essa semana, não espere ser servido pela igreja. Procure servir alguém. Ore por um irmão, vai fazer uma visita. Vai encorajar alguém. O individualismo, meus irmãos, ele morre quando a gente aprende a carregar os fardos uns dos outros. E esse texto é para lembrar a gente isso. Deus ele nos chamou para viver como um só povo. Então abandone todo individualismo. E por último, não menos importante, queridos, o texto ele fala que a vida ela está no sangue. E nós precisamos descansar então no sangue de Cristo. Descansar somente em Cristo. Esse sangue aqui do texto, meus irmãos, é para lembrar a gente que, olha, a vida ela pertence ao Senhor, somente Ele concede vida, somente Ele traz perdão de pecados, somente Ele traz expiação. Então pense, se hoje Deus ele retirasse aquilo que mais traz segurança para você, você ia conseguir descansar nele? Se a sua resposta for não, é porque o seu descanso não está no Senhor. Está nisso que poderia ser retirado. O pecado, meus irmãos, ele leva a gente a buscar segurança nas coisas da vida. Só que Cristo, ele oferece para a gente uma vida, meus irmãos, que ela jamais ela pode ser retirada. Então, quando você perceber que, olha, o meu coração, ele está buscando segurança em qualquer outra coisa, algo que me faça ter esse sentimento de querer controlar, nesse momento, queridos, você tem que recorrer à verdade do Evangelho. Então, lembre-se, olha, a minha vida, ela não está naquilo que eu possuo, ela não está naquilo que eu conquistei, ela não está nas pessoas. A minha vida, ela está no sangue de Cristo. Esse sangue que foi derramado por mim. E que a nossa segurança, meus irmãos, o nosso descanso esteja nessa verdade. Não nas coisas passageiras, mas centrada em Cristo, que é a segurança, que é a nossa paz, que é a nossa reconciliação.
E nós vamos orar então neste momento e clamar para que o Senhor trate o nosso coração, nos ensine a abandonar a autonomia, nos ensine a abandonar o nosso individualismo e nos ajude a descansar unicamente na obra de Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através dela nós temos a alegria, ó Pai, de aprender mais a respeito de quem o Senhor é e daquilo, ó Pai, que o Senhor deseja para o seu povo. E somos gratos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela nos confronta. Ela, ó Pai, apresenta os nossos pecados, ela humilha o nosso coração e ela faz isso, ó Pai, com o propósito de nos trabalhar para sermos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. E, ó Pai, olhando para a Tua verdade, para este capítulo em Levítico, percebemos, ó Pai, que em muitos momentos o nosso coração é um coração idólatra. Por muitas vezes, ó Pai, nós seguimos por um caminho de autonomia. Por muitas vezes, ó Pai, não queremos ser submissos ao Senhor, à Tua verdade. Em outros momentos, ó Pai, o nosso coração deseja se isolar. Desejamos, ó Pai, seguir por um caminho de individualismo. Por muitas vezes não queremos servir ao próximo, mas queremos apenas ser servidos. E, ó Pai, em muitos momentos o nosso coração ele percorre por caminhos que não glorificam o Teu santo nome. E nós clamamos, ó Pai, para que as verdades reveladas aqui, elas não somente nos tragam confronto, mas que elas nos conduzam, ó Pai, a um caminho de arrependimento e de busca, ó Pai, de direção na dependência do Senhor, para que possamos ser transformados de tal forma a abandonarmos todos esses erros. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor trabalhe a nossa vida, porque por muitas vezes não sabemos descansar no Senhor, descansar nos méritos de Cristo. Por muitas vezes, ó Pai, o nosso coração anseia agir, anseia fazer, não sabemos esperar. E clamamos, ó Pai, para que as coisas deste mundo não venham a nos fazer esquecer, ó Pai, da suficiência do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Ó Pai, transforma o nosso coração. Assim como o Senhor, ó Pai, pelo cotidiano, pelo dia a dia, ensinou Israel a depender de Ti, a viver diante de Ti, que da mesma forma, Pai, possamos viver diante do Senhor. Que possamos realmente caminhar, ó Pai, desejosos de permanecer na Tua presença. Não fazendo isso pelo nosso esforço, mas crendo, ó Pai, que através de Cristo que podemos fazer isso. E que possamos correr para Cristo, que possamos depender dEle. Assim clamamos, ó Pai, não permita que saiamos daqui sem lembrar da Tua verdade. E que esta semana, ó Pai, seja uma semana onde vamos realmente nos empenhar, dependendo de Cristo, para praticar aquilo que o Senhor hoje nos exortou. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai. Amém. Amém.